Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje é o último vídeo da série em homenagem aos 202 anos do nascimento de Karl Marx. Trataremos da crítica da economia política. Bem, antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, apertem no sininho de notificações para receber os vídeos novos. Marx lançou em 1867 o livro 1 de O Capital, Crítica da Economia Política. Há 3 livros, né? Dois não foram lançados durante a vida dele. O Marx faz uma coisa impressionante. Esse é o desaguadouro da sua obra. Não é a última obra, não é o último livro dele, mas é, vamos dizer assim, o ápice da sua contribuição. O livro O Capital, Crítica da Economia Política, rompe com a economia política clássica. Marx não é um economista político clássico no sentido tradicional. Ele desenvolve uma crítica à economia política em 2 sentidos. No sentido de que o capitalismo é uma economia política e rompe com a teoria da economia política, que é a defesa do capitalismo. Marx ali começa um processo que divide-se em 3 partes. Uma análise profunda do capitalismo, a mais profunda análise já desenvolvida, uma crítica ao capitalismo e, dentro de O Capital, propostas para a substituição desse sistema. Marx identifica a célula inicial do capitalismo com a mercadoria, é a primeira coisa que tem que ser eliminada. A mercadoria como forma dominante. A mercadoria existiu em outros modos de produção anteriores, mas nunca havia sido dominante. O mercado não havia sido dominante. O mercado era uma estrutura restrita de alguns modos de produção. Às vezes, até numa cidade, era restrito a um local, a praça do mercado. Hoje, nós vivemos no mercado. O mercado transbordou e ultrapassou todas as dimensões da cidade e do campo. Ele está em todos os locais, está em nossas vidas. Marx quer arrancar esse domínio do mercado. Ele quer eliminar o domínio da mercadoria, o domínio do mercado, e ele apresenta a explicação do valor, que é a estrutura que sustenta a própria mercadoria. Ele quer a eliminação do valor como forma dominante. Isso está no Capital. Além disso, ele identifica lá no capítulo 4 o uso do dinheiro de uma forma nova. O dinheiro usado como capital, como um elemento que compra mercadorias e revende mais caro. Mas essa revenda não é tudo. Ele compra uma mercadoria especial. O dinheiro compra a força de trabalho de seres humanos que são capazes de produzir riqueza nova, e com isso o capital se torna acumulado, ele amplia a sua quantidade de dinheiro. Marx, então, está fazendo uma análise do capitalismo. O que é capital? Capital é dominar máquinas, meios de subsistência, os meios de produção, matérias-primas, e dominar a força de trabalho, que precisa trabalhar para o possuidor do dinheiro. O capital, então, é uma relação social em que, por determinados mecanismos de mercado, a maior parte da humanidade está submissa aos capitalistas e aos que são possuidores do capital. O capital é essa relação social. O capital não é uma relação técnica, é uma relação social de dominação que precisa ser arrancada. Então, Marx analisa o funcionamento do capital, analisa o funcionamento do capitalismo e faz essa crítica e propõe a mudança, a eliminação do modo de produção capitalista. O livro 1, inclusive, caminha para uma coisa fundamental, que é o capítulo 24, sobre a acumulação primitiva, em que Marx coloca que o capitalismo surge como esse processo imenso de roubo de terras, de subjugação, de domínio, de dívida pública. Ele fala, inclusive, em sistema da dívida pública, um mecanismo permanente. Alguns até chegaram a dizer que o Marx tinha mantido a acumulação primitiva lá no começo do capitalismo. Não.
o Marx argumenta que a acumulação primitiva ocorre em todos os momentos do capitalismo. Então, onde há a apropriação do Estado, onde há a apropriação dos tributos, onde há o sistema da dívida pública, onde há roubos de terras, onde há colônias, onde há exploração de povos que estão em regimes anteriores ao capitalismo, há acumulação primitiva. Esse é o livro 1. O livro 2 do Capital está centrado no tempo de rotação do capital. O tempo é fundamental no capitalismo. O capitalismo precisa encurtar o tempo entre produção e venda, produção e circulação. A circulação tem que ser encurtada, tem que ser acelerada, inclusive pelos mecanismos do crédito. O capitalismo é, então, essa unidade no livro 1 de produção e a unidade de circulação, de comércio, né? O domínio do comércio como uma forma em que a mercadoria precisa ser vendida para o que o Marx chama de realizar-se. Aí já entra o pressuposto da crise. Se a mercadoria não se realiza, o capitalismo entra em crise. No livro 2, o Marx já começa a discutir essa crise. A crise entre a dissociação entre produção e circulação. E isso caminha para o livro 3, onde a análise da crise ainda é mais explícita. O livro 3 é o grande fechamento, onde o Marx vai analisar a unidade do capitalismo, o conjunto do capitalismo em sua unidade de produção e comércio, produção e circulação. E aí o Marx anuncia uma lei, a lei tendencial. O capitalismo tem uma lei tendencial à queda da taxa do lucro. Outros autores tinham discutido isso, né? O principal deles foi Ricardo, mas Adam Smith e Kesnet tinham discutido que o capitalismo pode estar submetido à queda da taxa de lucro. O Marx diz que o capitalismo pode estar submetido à queda da taxa de lucro. E ele tem uma lei constante, uma lei de uma tendência à queda da taxa de lucro e à sua crise interna. E como ele reage a essa crise interna, aí esse é um elemento fundamental para nós entendermos o mundo atual. Ele utiliza 6 leis, 6 elementos, 6 medidas para ir contra a tendência da queda da taxa de lucro. O aumento do grau de exploração do trabalho. E aí a gente vê reforma da Previdência, reforma trabalhista, perda de direitos sociais e políticos. A redução do valor da força de trabalho, ou seja, uma constante tentativa de pagar menos aos trabalhadores e às trabalhadoras. O aumento do comércio mundial, então é a tentativa também constante de ampliar os mecanismos de comércio mundial, seja por acordos comerciais, seja por contratos, seja pela formação de blocos econômicos. A queda do valor dos elementos do capital constante, que são máquinas, equipamentos, matérias-primas, tecnologia. Esse é um elemento central para o capitalismo. O quinto é o aumento do capital em ações. E aí nós não falamos só do capital em ações na época do Marx, a Bolsa de Valores. Hoje nós falamos do mercado financeiro. O mercado financeiro se torna essa fonte para tentar fazer com que os lucros dos capitalistas compensem a queda de lucros na produção. E o sexto é a superpopulação relativa. Relativa por quê? Porque ninguém pode dizer que uma população supera o limite da existência, ou de que parte da população está excedente. Quem disse isso foi o Malthus. É uma superpopulação relativa, não absoluta. É relativa aos interesses dos capitalistas. Os capitalistas começam a enxergar uma parte da população como excedente. Uma parte que pode, inclusive, ser eliminada. É uma parte que pressiona quem está no mercado de trabalho. Está ali na porta das fábricas, das empresas, tentando ocupar o lugar desses. E isso pressiona os salários dos que estão empregados. Né? São essas 6 medidas que o capitalismo usa e que tem usado ao longo dos séculos para controlar as camadas trabalhadoras e manter o crescimento das suas taxas de lucro. Bem, aqui encerramos essa análise. Quero convidar vocês no sábado,
dia 9 de maio, a participarem na página do Facebook Filosofia on Face, que é uma página coordenada pelo professor João Emiliano, professor da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde participarão do debate. Eu convido o professor Emiliano e o professor Francisco Teixeira, professor da Universidade Regional do Cariri, URCA, a participar de um debate sobre a atualidade do Marx, a crise do capitalismo contemporâneo e a atualidade de Marx. Será às 16 horas na página Filosofia on Face. Até o próximo vídeo.